E vamos seguir falando aqui de segurança pública. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá autonomia aos estados para aumentar penas de crimes. Comissão de Constituição e Justiça, tá? A proposta também dá aos estados permissão para estabelecer requisitos mais rígidos para concessão de livramento condicional, mas não permite que os entes federativos criem novos tipos penais. Esse projeto foi pautado na Casa após o governo elaborar a PEC da Segurança Pública, sobre a qual falamos agora há pouco, que dá mais autonomia, poder de centralização das ações no governo federal, a União. E vou voltar com você, Jaqueline, porque fica parecendo, ainda tem muito chão para essa proposta avançar. A gente está falando de uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, outras comissões devem se debruçar sobre ela, vai passar pelo plenário também da Câmara dos Deputados, depois tem o Senado Federal, tem um caminho longo pela frente, assim como a PEC da Segurança Pública também. E fica parecendo que são propostas completamente contrárias. Você tem uma PEC da Segurança Pública que tem como objetivo centralizar as ações de segurança pública no governo federal, e você tem um projeto como esse que avançou na CCJ, que tem como objetivo dar mais protagonismo aos estados para estabelecer as próprias penas, sem criar tipificações penais, mas estabelecer as próprias penas. São coisas completamente contrárias. Você vê assim também? Eu vejo uma coisa, não digo contrária, mas uma confusão. Sim. Mas para não dar uma clareza para a sociedade. O que nós temos hoje? Nós temos uma Constituição que impõe que o artigo 22 diz lá, cabe exclusivamente à União legislar sobre lei penal. Mas também temos nesse artigo 22 do parágrafo 1º, parágrafo único, falando o seguinte, poderá dar ao Estado a possibilidade deles legislarem sobre alguns crimes locais. Até porque o Brasil é uma situação muito diversificada, nós temos, às vezes, que ter, sim, essa regulamentação que pode, para um Estado, ser um ato mais gravoso, para outro não. Pensando nisso, Lívia, o que leva a entender que, se você me fez a pergunta se a PEC da Segurança é antagônica a essa da Comissão de Justiça, sim, né? Uhum. Dar aos estados a liberdade, sempre, não digo nem dar aos estados, sempre quando a gente vincula ao direito penal como uma situação de ter como algo principal, principiante para resolver a solução da sociedade, nós estamos, particularmente, eu sempre penso que nós estamos indo por um caminho não muito claro. Porque a gente aprende, você só mexe com a lei penal, você só mexe com o direito penal para regulamentar a situação social, em último caso. Então, não é porque eu vejo algum desajuste na sociedade que eu já dou ao Estado, você já pode ir lá fazer o que você quiser com o direito penal, tá? Vamos aumentar a lei, vamos aumentar a pena, vamos tirar o livramento condicional, que agora vai resolver. Isso passa para a sociedade uma situação extremamente inverdade, por não falar mentirosa. Não é com aumento de pena, não é com restrição de liberdade, com restrição de benefício ao carcerário, que nós tivemos algum índice que tivesse sido diminuído em termos de criminalidade. Em 1990, eu sou mais velha aqui, em 1990 nós tivemos crimes hediondos, que foi assim lançado, olha, agora, depois de ter lançado o crime hediondo, vamos acabar com o homicídio, o latrocínio, porque agora não, agora vai ter. Lívia, nós tivemos um estudo 5 anos depois que aumentou. Então, a criminalidade, infelizmente, quando ela sai à rua para cometer um crime, ela não vai assim, bom, deixa eu levar uma arma, porque se eu levar uma arma, eu vou ter uma pena maior. Então, melhor eu ir desarmado, senão, não, eu vou com um alicate. Bom, sei lá o que ele pensa, entendeu? Mas esse lado de pensar que isso eu acho até um pouco populismo, tá? Quando a Ana fala em populismo, pensar que aumentar as penas, dá para o Estado uma liberdade para ele fazer crime, dá para o governo federal, agora eu vou cuidar do crime, da sociedade, isso parece que é passar um pano
na realidade. Mas posso só fazer um comentário? Jaqueline está colocando aqui algumas coisas com as quais eu concordo muito, mas eu acho que tem outras que a gente também precisa considerar. E aí a Adriana é criminalista, ela vai me corrigir se eu estiver errada. Nosso Código Penal é de 1940, certo? Com algumas reformas. Claro, com algumas reformas. Mas, assim, nós, em geral, demoramos muito para atualizar as leis. E é aí que eu discordo de você. Eu acho que, óbvio, a mudança nas leis ela não resolve todos os problemas que a gente tem no mundo, mas ela é essencial para que a gente consiga mudar alguma coisa. E a minha crítica ao processo legislativo como um todo é a demora com a qual essas alterações acontecem. Normalmente, exatamente para não tentar enfrentar o problema como um todo e não, vamos reformular todo o Código Penal, vão sendo feitos puxadinhos. E esses puxadinhos acabam sendo até incongruentes entre si e acabam brigando com outros crimes ou com outros direitos que estão sendo, que existem no nosso ordenamento. Então, a minha crítica nesse sentido demora-se muito para fazer uma alteração legislativa substancial. E aí tem uma outra questão que é a aplicação da lei. Muitas vezes no Brasil nós temos a lei, nós temos a regra, mas ela não é cumprida e, de novo, nós voltamos para a tecla da impunidade. Porque a lei está lá, mas ela não foi cumprida. E a pessoa também não foi punida, seja porque nosso Estado também garante uma série de benefícios, seja porque o processo em si, ele facilita que o acusado consiga se livrar das penas, porque ele é muito moroso, tem a questão da prescrição. Então, tem que ter um ajuste, eu acho, que do Código Penal como um todo, e aí eu sou absolutamente contra isso ser delegado para os estados, isso é inconstitucional, mas tem que ter um ajuste, uma modernização dessa legislação e, mais do que isso, tem que ser desenvolvidos mecanismos melhores que façam com que a lei seja cumprida e com que aquele que foi condenado pague pela condenação que ele teve. Agora, Adriana, delegar isso aos estados não vai gerar muitas distorções? Deixa só a Mônica emendar aqui e já vai pensando no que dizer sobre assim, isso. Você faz o fechamento, você que domina essa matéria. Para mim, a chave de tudo isso, e você me corrija se eu estiver errada, é a falta de prisão após condenação em segunda instância. Quando reverteram isso, não adianta você aumentar a pena. E é um pouco o que a Ana está falando. A certeza de punição é mais importante. E hoje a certeza é da impunidade, porque se você tiver dinheiro, tiver um bom advogado e puder, durante anos e anos, ter recurso atrás de recurso, você vai até o Supremo Tribunal e jamais a pena será cumprida. Ela pode ser de 1000 anos que não vai cumprir. Então, para mim, o que precisaria é voltar à condenação após a prisão após a condenação em segunda instância. Adriana. Bom, chega em mim agora o tema com 1000 nuances. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada parte. Em relação à iniciativa, essa iniciativa de permitir aos estados que legislem acerca de direito penal, penas e tal, particularmente dentro da minha experiência profissional, criminal diária, eu vejo como uma verdadeira aberração. Os estados são totalmente incompetentes para legislar nessa matéria. Não só pela incompetência geral, a palavra incompetência no significado geral que todos conhecem, mas pela incompetência constitucional, porque a Constituição Federal não lhes dá competência para tanto. A competência para legislar em matéria penal é única e exclusivamente do ente federal, do Congresso Nacional. E isso por quê? Eu sempre falo, a Constituição não tem previsões inúteis. Nossa Constituição Federal foi muito bem pensada e o Constituinte, ao estabelecer a competência exclusiva do ente legislativo federal para a matéria penal, ele o faz simplesmente com uma ideia de unificação do direito penal em todo o território nacional. Porque se não houver uma unificação do direito penal, cria-se uma verdadeira discrepância ali. Então, o homicídio, que é punido mais rigorosamente no estado do Amazonas, o indivíduo quer cometer o feminicídio e matar sua esposa, ele pega um avião, pega um carro, vai lá para o Tocantins
para cometer um homicídio, porque lá a pena vai ser reduzida pela metade naquela hipótese. Então, isso não faz sentido lógico, inclusive, de maneira que não há que se falar em ir contra essa unificação do direito penal, permitindo aos estados legislar em matéria penal. A centralização da ordem penal como um todo, para mim, eu a vejo como muito positiva e necessária. A questão da insegurança, a questão da impunidade, isso vai gerar impunidade, isso vai gerar insegurança. Se a gente dividir a competência legislativa sobre matéria penal nos estados, vai ser uma verdadeira insegurança, uma verdadeira impunidade. Mas eu gostaria de trazer o tema da impunidade, que foi levantado aqui pelas minhas companheiras de mesa anteriormente, porque a impunidade não se dá por conta da prescrição, a impunidade não se dá por conta das leis que nós temos hoje em dia no nosso país tão somente. A impunidade se dá pelas investigações precárias, e eu vejo isso diariamente, dos crimes. A Polícia Civil de todos os estados, mas aqui eu falo mais precisamente em São Paulo, não tem recursos para fazer uma investigação com uma perícia necessária, e isso gera o quê? Que 90% dos homicídios cometidos no país fiquem sem finalização de investigação, sem resolução. 90%! Como é que a gente vai punir esses indivíduos? Não tem como. Nem começa um processo penal. E aí as pessoas falam, não, mas a lei, ela é branda. Não, ela não é branda, porque não há possibilidade nem de aplicá-la. E a Ana Beatriz levantou uma questão, a demora na alteração legislativa, e aí eu vou pedir Vênia aí para discordar. Acho maravilhoso, é isso que a gente gosta. A pressa legislativa só prejudica o sistema. O que eu tenho pavor é do legislador proativo. Então, vão lá e matam o cachorrinho dando chutes no cachorrinho, e aí o cachorrinho morreu. E aí já tem um dispositivo penal que você fala lá que quem matar um cachorrinho vai ser preso e punido dentro do âmbito penal. E aí o que acontece? O legislador ele é proativo, aí ele vai na iniciativa e fala, não, agora vamos aumentar a pena para quem matar cachorrinho com chute. E aí tem que ser o chute com a perna direita, porque o caso foi da perna direita. E aí você cria leis que se tornam, no dia a dia, totalmente inaplicáveis. Nós temos a lei Carolina Dickmann, ela veio por conta do caso da Carolina Dickmann, e ela é um tipo penal que ele é tão mal feito, mas tão mal feito, porque foi feito às pressas para responder aos anseios da sociedade. Violenta emoção, né? Que não tem como aplicar. Mas a gente tá concordando, então. Porque eu falei exatamente isso, que eu acho. Não, que eu acho que a gente precisa pensar sobre essa reforma legislativa e não ficar fazendo puxadinho, que é exatamente esse monte de coisinha no meio do caminho. Mas você falou que seria interessante o Estado legislar para ser mais rápido. E eu acho que não tem que ser rápido, tem que passar pelo Congresso Nacional como um todo para poder ser uma coisa melhor. O que eu disse de ser mais rápido é para não demorar 80 e tantos anos desde, por exemplo, o último Código Penal. Vamos lá, Jaqueline, para arrematar. Conseguiu concluir, Adriana? Conseguiu concluir? Perfeitamente. Boa, vamos lá. Jaqueline. Não sei porque eu sou também advogada criminalista, eu concordo plenamente com a Adriana em termos de... Nós temos sim punição, nós somos a segunda, se não for a terceira ou segunda, maior massa carcerária do mundo. Se falarmos que nós não punimos, nós punimos. Muito, muito, tá? Podemos até, às vezes, demais, porque as pessoas que estão presas lá não deveriam estar, às vezes, muitas vezes. Então, e com relação volto a dizer... Dar ao processo penal, dar ao direito penal a solução primeira não vai causar nenhum impacto social de segurança. Obrigada, eu sei que esse assunto dá muita discussão, mas eu preciso passar para a próxima pauta. A gente nem falou de câmeras. Não, ainda com duas criminalistas na mesa, isso dá, né? Eu acho que eu e a Mônica hoje estamos em certa desvantagem.